Terceiro livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, vai lá sobre nosso Deus, céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. A formação de um povo santo. Primeira parte, ritual dos sacrifícios. Capítulo 4. Versículos do livro do Levítico. Nós faremos a leitura e depois as explicações da leitura na própria Bíblia Sagrada. Livro do Levítico, capítulo 4, tópico 1. O sacrifício pelo pecado. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: este é o caso de alguém que transgride sem querer algum dos mandamentos de Javé, fazendo uma coisa proibida. Segundo tópico, pecado do sumo sacerdote. Se foi o sacerdote consagrado quem cometeu a violação, comprometendo assim todo o povo, ele deverá oferecer para Javé, pela violação cometida, um bezerro, animal grande, sem defeito. Levará o bezerro diante de Javé, à entrada da tenda da reunião, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o imolará diante de Javé. Depois, o sacerdote consagrado pegará sangue do bezerro e o levará à tenda da reunião. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões na frente do véu do santuário, diante de Javé. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre os cantos do altar do incenso que se queima diante de Javé, na tenda da reunião, e derramará todo o sangue do bezerro na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda da reunião. O sacerdote tirará toda a gordura do bezerro da expiação, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura das entranhas, os 2 rins e os lombos com sua gordura, a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins, tudo conforme a parte reservada no sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar dos holocaustos. O couro do bezerro e toda a sua carne, com a cabeça, patas
entranhas e excremento, isto é, o bezerro todo será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, onde se jogam as cinzas, e será queimado sobre a lenha. Deverá ser queimado no lugar em que se jogam as cinzas. Tópico número 3 do livro do Levítico: pecado da comunidade. Se foi a comunidade toda de Israel que, sem querer, violou alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, tornando-se por isso culpada, mas sem tomar consciência do fato, ao se dar conta da violação cometida, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado um bezerro, animal grande e sem defeito. Ele será levado diante da tenda da reunião e, diante de Javé, os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do bezerro e o imolarão diante de Javé. Em seguida, o sacerdote consagrado levará um pouco do sangue do bezerro para a tenda da reunião. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões na frente do véu, diante de Javé. Ungirá com sangue os cantos do altar, que se encontra diante de Javé na tenda da reunião, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda da reunião. Depois tirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com esse bezerro como se faz com o do sacrifício pelo pecado. Assim, o sacerdote fará o rito pelos membros da comunidade, e eles serão perdoados. Depois mandará levar o bezerro para fora do acampamento e o queimará como o bezerro anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Quarto capítulo do livro do Levítico, quarto tópico: pecado de um chefe. Se foi um chefe quem, sem querer, violou alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, seu Deus, tornando-se por isso culpado, ao se dar conta da violação cometida, levará como oferta um bode sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará diante de Javé, no lugar onde se imolam os holocaustos. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois derramará o sangue na base do altar dos holocaustos e queimará toda a gordura sobre o altar.
como se faz com a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote assim fará pela violação do chefe, e este ficará perdoado. Quarto capítulo do livro do livro do Levítico. Quinto tópico: pecado de um homem do povo. Se foi um homem do povo da terra quem pecou sem querer, praticando alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, tornando-se por isso culpado, ao se dar conta da violação cometida, levará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar. Em seguida, tirará toda a gordura, como se faz pelo sacrifício de comunhão, e a queimará sobre o altar, como suave odor para Javé. O sacerdote fará, assim, o rito pelo pecado desse homem, e este ficará perdoado. Se alguém oferecer uma ovelha como sacrifício pelo pecado, ela será sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará em sacrifício pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois derramará o sangue todo na base do altar. Em seguida, tirará toda a gordura, como se faz com o cordeiro de um sacrifício de comunhão, e queimará essas partes no altar, em cima das ofertas queimadas para Javé. O sacerdote fará, assim, o rito pelo pecado desse homem, e este ficará perdoado. Quatro, 1-5:13. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 13. O texto leva em conta os pecados feitos sem consciência, mas que, apesar de tudo, deixam impuro o homem. Para se obter o perdão, é necessário um sacrifício que varia conforme o culpado. O sumo sacerdote e a comunidade são considerados sagrados. Nesse caso, se faz um ritual especial. Já o chefe e a pessoa do povo pertencem ao domínio profano, e o ritual é mais comum. O centro do sacrifício pelo pecado é o sangue, que é a sede da vida e tem força
para perdoar o pecado. Conforme Levítico, capítulo 17, versículo 11. Tais sacrifícios foram abolidos na nova aliança. A partir dela, só o sacrifício e o sangue de Jesus é que podem perdoar pecados, conforme Hebreus 9. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos que acompanham nossos quase 6.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Nós estamos nos aproximando das 700.000 visualizações dos nossos vídeos e contamos com 1.290 inscritos no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1 até o momento. Se inscreva você também e nos dê o seu incentivo, sua força, para que possamos continuar esta leitura maravilhosa da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Nós fizemos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 4 do livro do Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento, na sua primeira parte, ritual dos sacrifícios, com todos os seus 35 versículos, capítulo 4 do livro do Levítico, em todos os seus tópicos. Primeiro tópico do capítulo 4, que conta com 35 versículos. Primeiro tópico, o sacrifício pelo pecado. Segundo tópico, pecado de um sumo sacerdote. Terceiro tópico, pecado da comunidade. Quarto tópico, pecado de um chefe. E quinto tópico, pecado de um homem do povo. Assim, lemos os 35 versículos com seus tópicos, no seu capítulo 4. Lemos o capítulo 4 com seus 35 versículos, seus tópicos e as explicações de acordo com a própria Bíblia. E no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, com a continuação do nosso trabalho, nossa leitura, nós continuaremos a leitura do livro do Levítico, no seu capítulo 5. No seu capítulo 5. O livro do Levítico, no seu capítulo 5, em todos os seus 26 versículos. 26 versículos, no capítulo 5. Capítulo 5, com seus tópicos: casos especiais, primeiro tópico. Segundo tópico, o sacrifício de reparação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Receba um cordial abraço, seu amigo sempre, Jonas Varela. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém.